Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma segunda-feira, estamos juntos. Hoje é dia de invocação. Hoje nós vamos sortear uma invocação. Boa noite, Cândida. Vai entrando, seja bem-vinda. Hoje nosso tema é de empatia. Eu acho que é sempre um tema interessante. Sejam bem-vindos todos, vamos entrando. Vão mandando aqueles aviõezinhos para quem gosta de invocação, para quem gosta de meditação, que hoje é dia de meditação e de invocação. Então, vamos falar sobre empatia, né? Qual é o nosso lugar, né? Que lugar é esse, né, da empatia, né? Como se colocar nesse lugar de várias formas, em várias situações, né? Muita gente está me perguntando a respeito do... Boa noite, Cândida. Boa noite, Lídia. Sobre os livros. Esse aqui é o livro de invocação, que... Oi, minha querida. Boa noite. No final desse livro, ele tem as cartas. Muita gente me pergunta, como é que as cartas vêm separadas? Não, as cartas vêm dentro do livro e você descarta. Tá vendo? É fácil de descartar. E aí você tem as cartas, eu coloco dentro de uma caixinha e você pode sortear facilmente. Fica mais fácil. Então, atrás do livro tem as cartas que podem ser descartadas, né? E muita gente me pergunta também, Selene, por que tem que invocar 21 vezes? Na realidade, quanto mais você entoa esse mantra, porque isso é um mantra, né? Mais clareza você tem do significado e da orientação que vem para você. Porque às vezes, na primeira vez que você lê, você não capta direito a profundidade daquilo que aquilo está querendo te dizer. E isso, para o cérebro, é fantástico, né? Porque a invocação, ela traz para você todos os benefícios de uma oração, né? E isso é excelente, né? Já foi visto isso em estudos científicos e comprovadamente. Então, a invocação, ela trabalha nesses 3 níveis também de consciência, né? E que é uma trindade, né, que nós temos, né? Que todo esse sistema, ele tem que absorver isso. E quando você invoca em voz alta, você plasma para o universo aquele benefício que a invocação está trazendo para você. E ela sempre traz, é interessante que ela sempre traz para você aquilo que você precisa no momento, aquela orientação que você precisa resolver. Então ela mostra para você onde você está e qual é a saída. Ela tem essa polaridade muito interessante. O segundo livro é esse aqui, Qual é o Caminho, que é um livro que tem 7 passos, onde você também, no final do livro, você tem uma orientação de como usar, de como utilizar, e você tem também os números que você recorta e você pode sortear o número para saber qual é exatamente a tua sombra, a tua sabotagem, a tua atitude, aquilo que você precisa na sequência dos 7 passos entender. Porque uma das maiores empatias que você pode ter é com você mesmo. É cuidar de você mesmo, é entender você mesmo. A empatia começa em você, né? Quem sou eu? Nós não sabemos quem somos. Essa é que é a realidade. Nós pensamos que sabemos, mas não sabemos. O terceiro livro é esse aqui, que é de Dinâmicas Ocultas,
E na segunda-feira que vem eu sempre faço uma dinâmica com todo mundo, que está ligado à constelação sistêmica familiar. E eu fiz para os meus alunos, já está na terceira edição, que é para dinâmicas de treinamento, né? Para os novatos que estão começando a aprender a técnica, porque primeiro ano de estudo, digamos assim, é mais uma orientação pessoal, é para você se embasar, porque a constelação é algo muito sério, em que você tem que estudar muito, você tem que se embasar muito. Não é um curso de final de semana. Então você tem que treinar, e isso seria um bom treinamento. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Então, esses livros estão à venda no meu site, selenetaumaturgo.com.br. Quem quiser, será um prazer ter vocês junto comigo nessa caminhada. Bom, hoje nós vamos abordar o tema de empatia. Eu queria falar um pouco, porque depois a gente tem invocação, e eu quero fazer uma meditação com vocês no final sobre isso, que eu acho que é bem interessante. A gente sempre criar esse movimento imaginário dentro de nós mesmos, para que a gente possa liberar algumas situações que são importantes, né? Hoje a empatia às vezes é meio difícil, né? Muita gente não tem. A gente vê bastante filminhos na internet mostrando, né? Que como é difícil as pessoas serem empáticas com os outros, né? Na necessidade, na ajuda com o outro, até na rua, né? Tá certo que a gente tem que ter algumas precauções, mas a empatia é uma coisa que é do coração, né? Então, ela significa, né? O que a empatia significa? Né? Sensibilidade. Para começar, você, quando tem empatia, você é uma pessoa mais sensível. Você é uma pessoa que tem uma simpatia, tem uma solidariedade, né, com o outro. É uma piedade. Eu me apiedo da dor do outro. É uma compaixão, digamos assim. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a empatia é que nós precisamos ultrapassar algumas limitações, né? Limitações que nós temos mesmo, né? Como preconceitos, medo, né? Medo do desconhecido, ou daquilo que nós percebemos como diferente do usual. Principalmente o egoísmo, né? A gente, às vezes, é muito egoísta, porque a gente quer um retorno imediato, muitas vezes. E a empatia, às vezes, não tem esse retorno. Então, o que é uma pessoa empática, né? Existe uma frase muito interessante, né, que eu sempre escuto e eu acho fantástico. Ande 1 quilômetro em meus sapatos. Essa é a forma mais interessante de você entender o que seria uma empatia. Você precisa estar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, o que realmente isso quer dizer, né? Que você só pode entender o outro, o sentimento, a sua dor, a sua tristeza, se realmente você conseguir ter essa habilidade de calçar os sapatos da outra pessoa. Claro que isso é simbólico, né, gente? Ninguém vai ficar calçando o sapato do outro para poder sentir a pedra que está no sapato do outro. E também não é para carregar a dor do outro, não é nada disso. Mas para poder compreender, de fato, os sentimentos do outro. Refletir sobre o ponto de vista do outro, que é sempre diferente do nosso, né? Ser capaz de entender essas diferenças que existem entre as duas realidades, né? A minha e a do outro. Porque eu vivo essa dor de uma forma, o outro vive de outra. Eu não posso achar que o outro está sentindo o que eu estou sentindo ou imaginar a dor do outro. Não, é diferente.
A empatia é quando eu entendo a possibilidade do que o outro está sentindo, que eu não critico, que eu não julgo, mas que eu, na realidade, não estou carregando. Não estou... às vezes eu não estou sentindo o que o outro está sentindo, mas eu chego próximo daquilo que ele sente. As nossas ações com relação à ajuda, por exemplo, vêm dessa compreensão de que existem outros mundos diferentes do nosso olhar. O outro vê o mundo com outros olhos. Ele teve uma outra criação, ele teve um outro entendimento, uma outra compreensão da vida, né? Se você tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, como se estivesse vivendo a mesma situação, é que faz de você uma pessoa que tenha essa capacidade. Oi, Graça, pode entrar, querida. Uma das formas mais interessantes de você começar a entender o que eu estou dizendo é participar de uma constelação. Quando você participa de uma constelação presencial, por exemplo, em que você tem que se colocar como representante de alguém, né? Isso faz você entender o que é sentir-se no lugar do outro, o que é sentir uma dor que não é tua. E aí você começa a chorar e não sabe por que está chorando. Mas você está chorando porque você está no lugar do outro. Você está sentindo a dor do outro, né? Oi, Deca, pode entrar. É só acompanhar no Taumaturgo Selene que eu estou ao vivo, tá? Qualquer um pode entrar. Porque ser empático não é tomar para si a dor do outro, mas sim compreender de verdade e poder ser solícito, né? Aquele que necessita de ajuda, ou de um colo, de um abraço, ou de um ombro naquele momento. Esse lugar é muito importante, né? Em diversas áreas da nossa vida pessoal. Social também, principalmente na social, né? Porque estimula a reciprocidade e a interconectividade com uma melhor comunicação, por exemplo. E essa função deveria ser desenvolvida desde a infância, para que as crianças percebam a qualidade dos seus relacionamentos, né? Dentro da sua vida familiar, na sua vida social, na escola, né? Deveria ser uma função da inteligência e aprendida na escola desde cedo. Interessante que eu vi no outro dia um filme numa escolinha japonesa. Isso rodou aí na internet, muita gente viu. Eu achei extremamente interessante, porque são crianças de 4, 5 anos que começam a aprender, dentro da sociabilização, a compartilhar boas maneiras e bons costumes. Tipo, ajudar o outro a se sentar, ajudar o outro que não está enxergando a pegar não sei o quê, a ser empático, ser solidário, né, com esse movimento. E isso aprende-se na escola, né? E aprende-se muito em casa. Mas quando não se tem essa educação, digamos assim, porque isso é educação, isso se aprende em casa, né? Eu acho que deveria ter esse tema e começar no jardim, por exemplo, como uma forma lúdica de brincar, né? Por quê? Porque traz aprendizado como a parte cognitiva, por exemplo, né? Que é entender o ponto de vista do outro. Tem pesquisas que apontam que a criança com 4 anos de idade é quando ela começa a ter a consciência de que as pessoas
passam por experiências diferentes na vida, né? Ela começa já a observar essas diferenças. Então, esse é um bom momento para que ela comece a aprender a essa sociabilização, né? Outra coisa que se aprende com isso é a empatia emocional. Compartilhar os sentimentos com o outro, que também nos acompanha desde que somos bem pequenos, né? Aparece quando conseguimos perceber as emoções dos nossos pais, por exemplo, quando a mãe está triste, quando a mãe está aborrecida, quando a mãe está braba, né? Ou quando o pai e a mãe têm uma discussão. Isso tudo a criança, ela percebe no ambiente, né? Ou os responsáveis, né, quando reproduzimos, e aí as crianças começam literalmente a reproduzir esses movimentos, né? E outra coisa é a empatia compassiva. Então é a cognitiva, emocional e a compassiva, que percebemos que o outro precisa de ajuda e se colocar à disposição, que isso já nos impulsiona na ajuda, que é o que eu vi nesse filminho japonês, porque o japonês ele tem muito disso, né? Esses hábitos educacionais são aprendidos desde pequenos, então eles são pessoas extremamente educadas, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque a falta de empatia pode resultar em quê numa escola? Em agressão e bullying. É o que acontece. A falta de empatia é que causa esse tipo de coisa. Então, quando você aprende a entender, a compreender, a ser solícito, a ser educado, isso já muda a configuração daquilo que você vai viver no seu futuro como adulto, né? Porque isso já está entranhado dentro de você. É como as crenças infantis, seja elas boas ou ruins, você aprende e leva para o resto da vida, né? Essa também é uma das principais funções que um terapeuta, principalmente a escuta ativa. Gente, isso é fundamental, né? É a compreensão assertiva, né? Então, a escuta ativa e a compreensão assertiva é que não podem faltar num trabalho terapêutico, por exemplo. Porque somente através da empatia o terapeuta pode entender os sentimentos ou emoções da outra pessoa. Já no relacionamento pessoal, por exemplo, a capacidade da escuta ativa é tudo. Faz toda a diferença dentro de um relacionamento. Ajuda você a querer, de fato, entender o outro do ponto de vista dele e não do seu, e não se colocar na defensiva. Porque tem gente que vai conversar e não escuta o outro, ele já quer armar uma defesa. E a gente não está querendo ganhar ou perder aqui. Aqui não há uma disputa. Num relacionamento mais íntimo, seja de amizade ou seja afetivo, não existe a disputa, nós estamos jogando o mesmo gol, né? Então, assim, eu não estou querendo me defender, eu não estou querendo criar... Não, eu estou querendo entender você. É bem diferente. A empatia é essa escuta ativa. Eu estou ouvindo, eu estou escutando. Não é só ouvir, é escutar. Há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Eu posso ouvir 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu posso não estar entendendo, compreendendo, então eu não estou escutando direito. Porque ouvir é ruído, escutar é compreensão, tá? É bem diferente. Então, quando a gente tem essa escutativa, nós estamos realmente interessados em entender o que o outro está precisando, qual é a intenção, qual é a situação. Nós não podemos nunca esquecer que o nosso lugar ninguém ocupa, assim como o do outro, né? Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função especial dentro de uma relação, dentro da sociedade, dentro de uma empresa, em qualquer lugar, né?
Isso faz com que a valorização da relação aumente e se faça mais plena. Não tem a menor dúvida disso. Aumentar a nossa capacidade de considerar e respeitar os sentimentos alheios sem julgamentos ou críticas. Então, eu assim fiz uma relação aqui, que eu vou até copiar, porque senão eu acabo esquecendo, que eu trouxe de algumas funções, né, importantes, que são da empatia. E isso é fundamental. Olha, Rose, é só acompanhar e entrar que eu estou ao vivo, tá? Podem entrar todos. Essas funções são: observe as feições das pessoas que convivem com você. Seja mais observador. Observe como é que ela está hoje, como é que a pessoa está. Se ela está querendo ficar caladinha, se ela está querendo ficar quietinha, se ela está triste, se ela está com o olhinho inchado porque chorou, entendeu? Essas observações são muito interessantes. Isso me faz lembrar uma piada que no outro dia eu vi o outro falando assim: ué, você cortou o cabelo? Cortei o mês passado. Ué, você mudou a cor do cabelo? Sim, já tem 3 semanas. Então, assim, você vive junto, mas você não olha para o outro. Você não percebe o que o outro fez. Parece que não existem, são pessoas que vivem em continentes diferentes, se encontram de vez em quando. E não moram, não dormem juntas. Isso é muito doido, né? Demonstre sempre interesse pelo que o outro está fazendo, pelo aprendizado do outro, pelas dificuldades do outro, né? No que eu posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Seja solícito o tempo todo. Afinal, nós compartilhamos o mesmo espaço, né? E não devemos sobrecarregar ninguém, nem devemos pendurar no outro, né? Mas sim, cada um ter o seu movimento. Isso são formas empáticas, né? De convívio, né? Oi, gente, boa noite, vão todos entrando. Outra coisa é observe o seu comportamento. Observe. Se você fala, se você compartilha, se você diz o que está sentindo, se você expressa um elogio, se você tem esse hábito. Às vezes a gente não tem, a gente só quer receber. Puxa, mas nem me faz um carinho, mas você fez. Puxa, mas nem me faz um elogio, mas você faz. Então, observe em vez de criticar, de julgar, de cobrar. Preste atenção também em você. Seja empático com você primeiro. Observe-se, conheça-se, cuide-se, seja amoroso, respeite-se. Esse empatia começa nessa casa, para depois ir para o social, para os demais. Outra coisa pergunte a essas pessoas como é que elas estão, se disponibilize numa escuta ativa, como eu falei antes. Escuta ativa significa, vou repetir mais uma vez, porque é importante, que você está escutando de verdade, prestando a atenção no que o outro está lhe dizendo, seus reais sentimentos, suas dificuldades, suas necessidades. A pior coisa que tem é quando você está conversando com uma pessoa e, de repente, a pessoa diz: mas então o que você acha? E você não estava ouvindo. Você estava ouvindo, mas não estava escutando, né? Ela estava ali falando, você estava viajando, estava longe, mas não teve uma escuta ativa, né? E aí você não sabe responder. Isso é terrível, vamos combinar? É não estar presente onde você está. Então, estar presente no teu momento é fundamental. Isso é empático. Isso é um movimento de empatia. Para você, para com você e para com o outro. Porque, na realidade,
Nós só temos esse momento. Não adianta você estar aqui com essa pessoa e estar pensando no que passou ou estar pensando no que você vai fazer amanhã. Amanhã você vê. Ainda não chegou amanhã, não sei nem se vai chegar. Hoje é o dia, agora é a hora. Esse é o momento, né? Estar atento aos acontecimentos ao seu redor e valorizar as necessidades alheias, entendendo que, de fato, o que elas estão passando e o que você está passando. É olhar de verdade para os teus sentimentos também. Olha para o outro, mas olha para o seu, porque às vezes você também só olha para o outro, porque é muito mais fácil você olhar e querer resolver o problema do outro do que resolver o seu próprio, né? Então, a primeira empatia, como eu falei lá em cima, que você tem que ter é com você mesmo. Outra coisa importante é evitar julgamentos. Antes de você saber a verdade da história que está acontecendo, principalmente quando você se sentir frustrado pelo outro não cumprir com o combinado. E aí você já fica criando 1000 histórias na cabeça, já fica reativo, já fica antagônico, hostil. Para, respira, não se precipite com as coisas. O mundo pode acontecer 1000 coisas e você não sabe exatamente o que aconteceu do outro lado. Então, isso também é uma forma de ser empático, é ter essa sair da expectativa e entrar na imparcialidade. Esse é o momento fundamental. Você espera o outro chegar. Ah, mas o fulano falou que viu não sei o quê. Espera ele falar para você, te contar o que aconteceu, você resolver com ele essa história. Ouvir a pessoa, porque às vezes não é nada disso. O que esse vê, o que aquele vê, pode ser totalmente diferente do que realmente aconteceu. A realidade para cada um é totalmente diferente de um para o outro. Eu olho para isso, eu vejo uma coisa. Você olha, você vê de outra forma. O outro olha, ele vai ver de outra forma ainda. E aí, quando se pergunta o que aconteceu, tem 3 histórias diferentes. Vocês nunca ouviram isso? É assim que funciona. Então, nós temos que ter muito cuidado. Outra coisa que pode ser é isso que eu queria, na realidade, falar. Então, esse sentimento de empatia, ele começa aqui dentro, né? Gente, eu queria só dar uma pincelada sobre a empatia. Nós poderíamos falar sobre muitos casos. Então, esse movimento é fundamental. Hoje é dia de invocação e é dia de meditação. Então, quem tem esse livrinho, pega lá, que nós vamos fazer uma invocação. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum feedback aí para dar? Não? Oi, gente. Lúcia Helena, querida, Júnia, Léo, Iracema, Rose, Graça. Oi, querida, por onde você anda? Elizabeth, Lúcia. Nossa, quanta gente que eu não vejo aqui bastante tempo. Gente, olha só. Vamos fazer agora um momento de silêncio. Vamos nos respirar profundamente. E vamos respirar 3 vezes assim, imaginar uma luz que venha lá de cima, de uma estrela, por exemplo, né? E ela nos banhe nesse momento. E eu vou tirar uma invocação para nós essa noite. Vamos imaginar aqui qual é a direção desse grupo que está aqui e o que a grande consciência, né, do grande mistério tem para nos orientar hoje. Então, tirei uma cartinha.
Olha que interessante. Cura 12, página 81. Para resgatar a saúde. É bem interessante essa invocação, porque você vai perguntar assim, página 81. Mas eu não estou doente. Existem tantas formas de doença, principalmente quando você não tem empatia. Essa é uma forma de doença, né? De você não ter esse amor, porque empatia é uma forma de amor. É uma forma de você estar aberto para amar e ser amado, para dar e receber, né? Para respeitar as diferenças, para se colocar a serviço e para permitir ser acolhido, né? Para resgatar a saúde, fala, faça-se a luz. Invoco ao meu mestre interior para que a luz se faça presente sobre mim e ilumine cada célula do meu corpo físico, transmutando em luz todos os equívocos da minha vida. Que eu tenha o discernimento e a compreensão do mau uso da minha consciência e possa, através da luz, criar uma nova alma dentro de mim, com mais valor, mais amor e mais respeito por mim mesmo. Eu me amo e sou amada pelo universo, e é dentro dessa luz de amor que me banho a cada momento de minha vida cósmica. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou verdade. E que a minha luz brilhe como todas as outras que estão em meu lar. Sou um simples viajante cósmico andando por essa galáxia fora, porque sou filho do meu Pai e estou sob sua proteção de luz. Onde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, eu sei que não estou sozinho e que seja feita a sua vontade e não a minha. Está concluído. É uma invocação curta, mas muito objetiva, né? Que eu tenha discernimento e a compreensão do mau uso da minha consciência e possa, através da sua luz, criar uma nova alma dentro de mim, com mais valor, mais amor e mais respeito por mim mesmo. Porque quando eu tenho essa empatia, esse amor por mim, eu tenho pelo mundo, eu tenho pelo outro. Se eu não tiver o que dar para mim, eu não posso dar para o outro. Quanto mais eu me dou, mais eu tenho para oferecer. Quanto mais conhecimento, mais eu tenho para dar, mais eu tenho para oferecer. Eu me amo e sou amado pelo universo. E é dentro dessa luz de amor que eu me banho a cada momento da minha vida cósmica. Que a minha luz brilhe como todas as outras que estão em meu lar. Porque eu não sou mais nem menos, somos todos iguais. Temos todos os mesmos direitos, mas cada um usa de uma forma diferente. É uma escolha pessoal de cada um. Sou um simples viajante cósmico, andando por essa galáxia fora, porque eu sou filho do meu Pai e estou sob sua proteção de luz. Muita gente me pergunta, mas que Pai é esse? É Deus? É Jesus? Quem é? É a sua consciência. A sua consciência sagrada é a consciência universal, né? É dessa forma que eu sinto. E que seja feita a vontade dessa consciência. Porque se eu estou ligado a ela, estamos juntos. Tá tudo certo. Não é isso? Oi, Mateus, tudo bom, querido?
Gente, essa foi a invocação de hoje para resgatar a saúde. Depois eu posso colocar lá para vocês, porque nós precisamos ter muita saúde. E onde saúde só física? A saúde começa no mental, começa na nossa consciência. É a tomada de consciência que faz a saúde física. Porque a gente não percebe, mas essa coisa de ficar costurando é que você cria uma realidade. E qual é a realidade que você quer criar? Não é? Vamos fazer uma meditação agora? O que vocês acham? Vamos entender um pouco desse movimento da empatia? Eu queria muito fazer essa meditação com vocês. Vamos lá? Então, fecha seus olhos, respirem fundo, 3 vezes. Para relaxar o corpo, relaxar os braços, relaxar a mandíbula, o pescoço. Vai deixando o corpo ir relaxando. E fica com seus olhos bem fechados, para não se atrapalhar com as coisas do mundo e entrar no seu mundo pessoal. Vai respirando, relaxando o corpo, deixando que a mente descanse. Eu queria que vocês levassem a sua imaginação para um lugar junto à natureza. Um lugar onde você se sente totalmente protegido. Esse lugar da natureza é um lugar que você conhece ou não. Pode ser um lugar imaginário, criado por você. Esse é o seu lugar sagrado, onde você se sente protegido, onde ninguém pode te acessar. É nesse lugar que você pode resolver os seus problemas, onde você pode ficar bem quietinho, em silêncio, até que a sua consciência maior mostre para você o melhor caminho. Nesse lugar você está totalmente protegido. E veja esse lugar com os seus 5 sentidos: cor, espaço, textura, odor, para que ele fique bem real para você. Esse lugar é só seu. Não se esqueça que nesse lugar você tem um espaço de poder. Pode ser uma pedra, um tronco, uma árvore frondosa, que em qualquer situação você pode ir para esse lugar de proteção pessoal. Então agora que você chegou aí, nesse lugar, você vai observar próximo a você uma árvore interessante, uma árvore que te chame a atenção. E você fica focado nela. E de repente, quando você olha para essa árvore, ela vai espelhar uma pessoa que você não tem muita simpatia ou que você precisa resolver alguma situação onde não houve muita empatia, onde não houve uma afinidade ou houve um conflito. Houve um aborrecimento. Deixa que essa pessoa apareça, espelhada nessa árvore. E você fica olhando para ela. Então, essa árvore te convida a ir até lá.
E quando você chega perto dessa árvore, que trouxe a imagem dessa pessoa, a árvore te convida a entrar. Ela abre uma porta e te convida a entrar e a se sentar na cadeira desta pessoa. E você se senta, como se tivesse calçado os sapatos dessa pessoa. Você se senta nessa cadeira. Não resista, você está protegido. E ao entrar e se sentar no lugar dessa pessoa, sem crítica, sem julgamentos, mas com a mente aberta e o coração também. Deixe que o seu corpo sinta e traga até você os sentimentos reais dessa pessoa. Sem raciocinar, sem querer imaginar, mas simplesmente sentir de verdade. E você dessa forma possa realmente entender o que se passa na alma dela. Você não vai precisar carregar nada que não seja seu. Você só vai entender a alma do outro. Se colocar nesse lugar, se deixar e se permitir sentir o que o outro sente é extremamente importante. Faz você entender melhor o outro, ter mais compaixão, mesmo que você não tenha que ser o melhor amigo, mas simplesmente ter esse entendimento real. Quando você sentir que já sentiu o suficiente e que já entendeu, agradeça essa oportunidade. A árvore que abriu essas portas para esse entendimento, para essa comunicação numa outra dimensão de consciência. Para a consciência dessa pessoa que chegou até você, que se manifestou. Reverencie num cumprimento respeitoso de cabeça e se afaste e retorne ao seu lugar de poder, no seu lugar. Olhe mais um pouco para essa situação. A porta da árvore se fecha e você fica algum tempo aí no seu lugar de poder, recuperando a sua força pessoal, a sua energia. E quando você se sentir fortalecido, volte para o momento presente, aqui e agora. E compartilhe comigo qual foi a sua sensação ao fazer essa experiência.
Sempre respirando fundo, bata no seu peito, fale o seu nome em voz alta várias vezes, traga o seu eu de volta. Respira fundo e vamos lá. Compartilha comigo. Me diz o que vocês acharam. Como foi? Oi, Daniel, querido, que saudade de você. Stefânia, auxiliadora. Deca. Jennifer. E aí, conseguiram fazer essa meditação? Conseguiram entender o outro lado? Alguém quer compartilhar? Todo mundo já voltou? Alguém quer compartilhar comigo a experiência? Todo mundo lá nesse lugar? Esse lugar é delicioso, não dá vontade de voltar mesmo. Depois vocês podem fazer ir para esse lugar aí e ficar. A meditação tem que ser aí. Só ficar aí quietinho em silêncio já é uma bela meditação. Ninguém quer contar a experiência para mim, não? Bom, gente, então vou me despedir aqui e nos vemos nesse bate-canal segunda-feira que vem. Algum tema, e se alguém tiver um tema interessante que vocês gostariam que eu abordasse, fiquem à vontade para colocar, tá? E depois vão lá no YouTube, se inscrevam lá, porque essa live depois eu tiro daqui e passo por YouTube, não fica no Instagram, tá bom? Oi, querida prima! Chegou atrasada. Chegou agora? Chegou atrasada, então. Nós já fizemos a nossa meditação de hoje, já fizemos a nossa invocação. Então, a invocação é desse livro e foi da página 81, Cura 12, para resgatar a saúde. Tá bom? A doutora Mirita, a Mirita está falando que reforçou que não posso confiar na pessoa. Às vezes isso acontece, né? Infelizmente. Mas nos dá esse movimento de que você tem uma certeza. Mas que você entende também qual é o outro lado, né? Qual é o sentimento do outro, né? E isso às vezes fica claro. Às vezes não fica, porque nós temos que deixar bem a nossa mente fora do contexto para que o sentir se faça real, né? Isso é bem legal. Alguém mais quer compartilhar? Oi, Fabiano, boa noite. Então, gente, é uma meditação importante que nós podemos fazer sempre, né? Que é o sentir e não o imaginar, né? Porque a nossa mente mente e a gente acredita naquilo que a gente quer. Então, quando a empatia começa, quando eu posso me colocar no lugar do outro e sentir o outro lado, né? Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e segunda-feira a gente se vê às 20 horas. Um grande beijo e até lá.